Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, uma porção hoje muito gostosa para a gente ver, lembrar, ruminar, mesmo que já tenha lido ou até que nem conheça, mas é sempre bom nos alimentarmos da palavra de Deus, do maná diário que Ele nos traz, para que a gente possa estar fortalecidos, firmados na fé. Quero trazer para você hoje um versículo que se encontra no Salmo 73, do versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Olha, vamos pegar esse texto, colocar dentro do contexto, porque você sabe, muitas e muitas vezes nós já passamos situações onde a gente fica tão desanimado, cansado, a gente parece que não está vendo nenhuma solução, nenhuma resposta, parece que Deus não está nem ouvindo, e aí a gente começa a nem pensar mais em futuro, não vamos ter muita esperança. Isso tem acontecido muito, inclusive nos nossos dias. Mesmo hoje, se você estiver bem, se você tiver os seus sonhos, os seus projetos ainda sendo realizados, há momentos que a gente baqueia e que a gente acha que Deus não está ouvindo a nossa oração ou até mesmo se esqueceu da gente. Mas é na palavra de Deus que nós vamos ver justamente a resposta para esses momentos. E Deus, usando homens de Deus, como por exemplo, nesse caso, ele estava falando, Asaf foi quem escreveu essa palavra, ele estava levando, a função dele era levar o povo a adorar, a louvar, a engrandecer a esse Deus. Ele ficava na presença de Deus, ele estava no templo, ele gerenciava algumas pessoas, mas mesmo ele deixou registrado um momento de fragilidade. Foi ele que escreveu isso, foi ele que achou que Deus não estava vendo, que aquilo que ele tinha feito, porque ele andava com Deus, ele queria viver para agradar a Deus, e ele começa dizendo neste salmo, no Salmo 73, Deus é bom. Então há um reconhecimento da bondade de Deus, do amor de Deus, não apenas para a nossa vida, para a nossa nação, mas agora ele estava num conflito extremamente difícil, grande, justamente porque ele queria viver para Deus. E quantas vezes nós estamos assim? A gente conhece Deus, a gente quer viver para Deus, mas situações nos chegam que a gente perde o rumo, perde o chão. Pode ser uma doença, pode ser uma briga familiar, de repente uma separação que você nem imaginava que a pessoa ia chegar para falar alguma bobagem desse tipo. E nesse momento veio para fora, ele trouxe para fora tudo aquilo que estava no seu coração, mas não apenas em relação a Deus, mas ele também fala com a inveja do que estavam passando bem. Aquelas pessoas que, mesmo não conhecendo Deus, a palavra de Deus, ela estava dizendo ali naquele momento, olha, os incrédulos, aqueles que não conhecem, ímpios, infiéis, esses estavam progredindo, esses não tinham o mesmo poder, a mesma luta que ele, Asaf, estava passando. Então ele estava sabendo que... eu sei, há conhecimento, há salvação em Deus, mas e os sentimentos brotando, a inveja que brotou nele, porque ele observava, ele olhava pessoas a seu redor, pessoas que não viviam com aquele coração íntegro para Deus, e ele está ali olhando e invejando. Para eles dá tudo certo, a saúde deles, eles não têm problema, se tiver algum problema eles têm dinheiro para chamar médicos, para fazer todas as coisas, sabe? São pessoas que não estão nem aí para Deus, mas parece que tudo corre bem. É exatamente isso que eu estou dizendo. Eles prosperam, eles têm saúde, eles não se preocupam com nada porque o dinheiro resolve tantas coisas, mas não é assim com a gente. Mesmo nós que podemos ser abençoados por Deus, que podemos ser prósperos aos olhos de Deus, não estamos falando em ter o dinheiro como nosso Deus, mas todos nós passamos por lutas, todos nós temos essa dificuldade. Então, a pergunta que começa
brotar lá dentro da gente, por que Deus não faz? Mas a resposta está justamente nesse mesmo salmo, na continuação dele. É uma boa hora para você começar esse ano e começar lendo o Salmo 73 pelas lutas que nós temos passado, é um bom momento. E aí nós queremos, é claro, voltar a ficar bem, voltar a ter paz, mas como fazer isso? Como viver seguro? E a resposta disso é: volte-se para Deus. Aí você vai dizer, mas eu já vivo, eu sei, mas é nesses momentos de luta, de aflição, que não adianta a gente questionar Deus, não adianta perguntar por quê, não adianta querer entender a mente de Deus. Para nossa parte é buscar a Deus, a nossa parte é entrar na sua presença e é orar, a nossa parte é fazer aquilo que nós temos aprendido, que é orar sem cessar, é colocar o nosso fardo, a nossa ansiedade, os nossos medos exatamente nas mãos do único que pode resolver, do único que pode ajudar. E aí ele volta e ele fala, tudo aquilo vinha à mente dele até que ele entrou no santuário de Deus. Você já deve ter lido, já deve ter ouvido pregações sobre isso, mas é na presença de Deus que a nossa alma se aquieta. É na presença de Deus que nós vamos obter as respostas do que vai acontecer não apenas conosco, mas com aqueles que não seguem a Deus. É na presença de Deus que o nosso coração vai encontrar paz, porque os dias são difíceis. Algumas pessoas dizem, vai até piorar, afinal de contas, para Jesus voltar, precisa ser revelado o anticristo, precisa mostrar que o mundo inteiro vai estar passando problemas a ponto de falar, vamos ter um governo único, um líder que vai estar falando com todas as nações. E quão perto nós estamos desse momento, quão próximo isso está acontecendo. Mas a nossa parte é saber o seguinte, nada acontece na tua e na minha vida que não seja vontade permissiva de Deus. Mesmo quando a dor chegar, mesmo quando a gente não entender, Deus é conosco, Deus está conosco. Pode ser através de uma crise econômica, de uma carência de emoções. Nossa, mas eu estou tão sozinha, Deus ainda não respondeu a minha oração. Pode ser uma tristeza, pode ser uma falta de emprego, mas Deus é a única pessoa, o único que pode fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E é isso que eu queria te trazer nesta meditação, nesse maná de hoje. É que você tenha paciência, espere em Deus, confie nesse Deus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas. Ore o tempo todo, ora a tempo, mesmo não sendo tempo, você pode orar, não importa se é em língua, se não, você fale com Deus, derrame seu coração para o único que pode te resolver. E eu quero começar essa meditação contigo, falando sobre isso, mas pondo em prática aquilo que é a nossa melhor parte, que é depender de Deus e orar a Ele. Vamos fazer isso juntos? Pai amado e querido, Senhor, os dias são maus, as coisas estão acontecendo e nós estamos ficando, Pai, com os nossos olhos abertos, nosso coração indignado por causa das lutas, das dificuldades, do que tem acontecido com irmãos aqui do nosso lado, Pai. Quanta provação, quanto problema sério. Pai, eu quero colocar no teu altar, Pai, é não apenas a minha vida, dos meus queridos, dos meus familiares, eu quero colocar no teu altar cada um que estiver vendo, ouvindo, meditando neste maná, nesta fala desta manhã, porque, Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode. A nossa parte, Senhor, é conversar contigo, a nossa parte é orar. Como diz, Senhor, a tua palavra, livra-nos do mal, Pai, mas livra-nos também de pecar contra ti, de ficar achando, Senhor, que o Senhor é o causador. Não, não é, Pai. Nós queremos depender de ti. Sabemos que os homens são maus, nós sabemos que não há mais justiça, sabemos que o nosso coração anda ansioso, sabemos que as lutas e as dificuldades estão cada vez se tornando maiores, mas também é maior o nosso Deus, também é grande
de este Pai que nós temos, e a nossa fé, a nossa esperança está contigo. Pai, em nome de Jesus, abençoa, aquieta o coração dos meus irmãos, traga paz, tu és o príncipe da paz, nós precisamos dessa paz, nós precisamos do Senhor conosco, Pai, e que cada um possa sentir o Senhor tão perto, tão próximo, a ponto de descansar, porque agindo Deus, quem impedirá? Nós te agradecemos por isso, Senhor, por este momento contigo, em nome de Jesus. Queridos, não desanime, levante teus olhos, olhe para o alto, é de lá que vem o teu consolo, que vem as respostas que você está precisando, que vem a tua ajuda e a minha também. Fica com Deus e que Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!